A história começa quando uma garota chamada Nico agradece a sua amiga Mori por sempre protegê-la. Ela promete treinar muito para se tornar uma bruxa poderosa no futuro e espera poder encontrá-lo novamente. No presente, um grupo de valentões para Mori, mas ele não os reconhece, então seu líder, Momoa, o lembra de como ele atrapalhou quando eles estavam implicando com outro aluno. Eles começam a atacá-lo e ele se esquiva facilmente de seus golpes, mas de repente fica parado e deixa que o acertem. Em casa, o pai de Mori pergunta por que ele deixou os valentões baterem nele quando ele poderia facilmente tê-los derrotado. Então, ele explica que não queria machucá-los porque quando era mais jovem machucou gravemente Momoda. Seu pai se pergunta se ele se lembra de Nico, e Mori relembra suas memórias de infância com ela, onde ele sempre acabava se machucando. Seu pai diz a ele que ela terminou o treinamento e o escolheu para ser seu familiar, o que o faz cuspir a comida. Seu pai explica que o familiar de uma bruxa normalmente é um animal, mas no passado os animais absorviam energia mágica e assumiam a forma humana. Eles incluíam o familiar boi e tigre que se casou com humanos, e seus filhos ficaram conhecidos como ogros. Seu pai observa que eles são um clã de ogros, e Mori entende sua linhagem, mas não acha isso relevante na era moderna. Então seu pai diz que eles devem manter o acordo secular de servir como guardiões e observa que ele serviria como guarda-costas dela. Seu pai explica que está saindo para uma importante viagem de negócios, então ela deveria ficar em casa com ele, o que o faz engasgar novamente com a comida, e seu pai se pergunta se ele está fazendo isso de propósito. Vemos Nico voando em sua vassoura esperando que Mori esteja bem, e ele se lembra da primeira interação deles, onde ela teve dificuldade para pronunciar seu nome. De repente, ela quebra a janela dele e cai na frente dele, então ela pede desculpas por perder o equilíbrio. Ele comenta que não achava que ela iria causar bagunça de imediato, então ela tenta ajudá-lo a limpar, mas ele manda ela descansar e saborear os biscoitos que ele fez. Nico percebe que ele cresceu muito bonito, e ela se pergunta se ele está tendo pensamentos profanos sobre ela, mas ele diz a ela para relaxar porque espera que eles possam resolver as coisas. Ela sente pena que sua mãe o tenha arrastado para se tornar seu guarda-costas, mas ele menciona que se houver um contrato, eles devem aceitá-lo. Ela se oferece para consertar a janela quebrada com sua magia e diz a ele para trazer algo precioso para ele que eles possam usar como meio. Eles decidem usar sua xícara favorita e ele fica chocado porque a mágica dela funcionou, mas sua xícara está quebrada e ele não consegue acreditar. Ela explica que para consertar algo quebrado, eles tiveram que sacrificar algo precioso, mas ele está com raiva porque ela não disse isso desde o início, dizendo que o copo significava muito para ele. Ela pensa que não mudou nada porque ainda causa problemas para ele resolver, mas ele elogia sua magia, dizendo que quase não a reconheceu. Ela quer mostrar a ele um feitiço que torna as coisas planas e ela o usa em si mesma. Então ela fica plana como papel. Mas o vento de repente a leva para longe, então ele tenta salvá-la, mas não consegue pegá-la e ela cai em uma fenda. Ele se pergunta se ela tem um feitiço para voltar ao normal, e ela observa que seu feitiço acabará em breve, mas se ela não sair, ela ficará permanentemente plana. Momoa chega perguntando a Mori o que ele está fazendo na frente de sua casa, e ele diz a Momoto para trazer um aspirador de pó, mas ele se recusa e se pergunta se Mori quer lutar. Então ele libera seus poderes fazendo Momoto surtar e quebra a parede atrás dele agarrando Nico antes que ela se transforme. Momoa fica chocado ao vê-la novamente depois de tanto tempo, mas está com raiva porque Mori destruiu a parede, então diz a Nico para consertá-la. Mas ela usa o cabelo de Momoa como meio para consertar a parede, o que a faz sentir pena dele, mas Mori diz que está tudo bem. Depois disso, Nico nota que precisa comprar vestidos, mas acaba comprando muitos e para ajudar Mori a carregar todas as suas coisas, ela lança o feitiço super leve nas bolsas. Ele acha que a magia dela é útil, mas diz que ela não deve revelá-la a todos e ela observa que um iniciante como ela tem magia instável. Portanto, a melhor maneira de ela estabilizar isso é ajudando os outros. Ele promete ajudá-la a realizar seu sonho, o que a faz sonhar acordada com o relacionamento deles, mas avisa que um prédio está pegando fogo. Ela percebe que uma mulher está presa ali, então ela pega sua vassoura voadora, planejando usar sua magia para salvar a mulher. Mas ele decide acompanhá-la, dizendo para ela se concentrar em voar enquanto ele resgata a mulher. Então os dois voam em direção ao prédio em chamas.
Eles a salvaram com sucesso, mas a vassoura não aguenta o peso de 3 pessoas. Então Nico usa seu feitiço para deixar Mori mais leve, mas isso também afeta sua personalidade. A mulher se pergunta quem eles são. Então ele diz que Nico é uma bruxa e ele é um ogro, o que a surpreende. A vassoura não consegue carregá-los por muito tempo. Então, para um pouso suave, Nico usa o feitiço em si mesma também e os dois ficam super alegres. A mulher agradece por salvá-la, mas eles percebem que esqueceram as malas e correm para buscá-las. Mas Mori e Nico têm dificuldade em carregar as malas para casa porque parecem muito pesadas. Ela lê o livro de feitiços, percebendo que o efeito colateral de seu feitiço torna as coisas mais pesadas depois. E elas de repente caem no chão conforme seus corpos ficam mais pesados. À noite, Nico agradece a Mori pela ajuda e acha incrível que ele consiga controlar seus poderes. Mas ele lembra que seu pai lhe disse que um desastre aconteceria com Nico dentro de 1 ano, e sua missão é protegê-la como sua familiar. No dia seguinte, Nico pergunta a Mori como ele se sente depois do primeiro dia de convivência, mas ele não tem muita opinião e manda ela se vestir. Ele explica que, embora sejam amigos de infância, ainda são do sexo oposto, mas Nico ficou feliz por vê-la como uma menina, e ela começou a sonhar acordada novamente. Depois disso, eles vão para a escola juntos e Nico percebe que eles estão na mesma turma, o que a deixa feliz enquanto Mori pensa em como deve protegê-la. Após a cerimônia de entrada, Nico percebe que todos cresceram e alguns alunos até começaram a namorar. Mori diz a ela que eles precisam conversar, e ela acha que ele vai confessar seus sentimentos a ela, mas ele a aconselha a não revelar sua identidade de bruxa e usar magia na escola. Eles voltam para a aula onde sua professora Yuri se apresenta e está prestes a contar que adora ler mangá. Mas ela está com medo de que eles riam dela, então ela decide dizer dançar e diz a todos para se apresentarem. Então Mori lembra Nico sobre seu conselho anterior. Yuri começa com os meninos e Nico percebe Mori fazendo anotações para protegê-la melhor, mas acidentalmente quebra a borracha. Ela acha que deveria usar sua magia para ajudá-lo, pensando que isso poderia convencê-lo a deixá-la usar magia o quanto ela quisesse. E ela usa um feitiço que pode tornar qualquer coisa maior, mas ela acidentalmente atinge uma parte do cabelo dele. Então ele cresce rapidamente, mas ninguém percebe além de Yuri, que pensa que ela está apenas imaginando porque está lendo muito mangá. Nico fica assustado e tenta reverter o feitiço fazendo isso de novo, mas ela acidentalmente bate em sua cabeça, tornando-a gigantesca. Ele não percebe, mas Yuri fica chocado ao vê-lo assim, e Nico tenta reverter o feitiço mais uma vez. Mas ela acidentalmente bate no braço dele e ele finalmente percebe o que está acontecendo. Então tenta esconder o braço gigantesco ao se apresentar. Mas chama a atenção de todos porque ele parece um esquisito. Ao se sentar, Mori coloca o braço na mesa de Nico, mas assim que ela começa a lançar seu feitiço para voltar ao normal, Yuri de repente diz a ela para se apresentar. Então ela rapidamente se levanta, mas acidentalmente se acerta com seu feitiço, tornando-se gigantesca. Todos ficam chocados ao vê-la, então ela admite que é uma bruxa, o que irrita Mori porque ela acabou de estragar o disfarce. Depois disso, Yuri conta a todos que a mãe de Nico já informou que ela é uma bruxa e que continuará seu treinamento junto com a escola. Ela fica em silêncio enquanto todos olham para ela, e Mori acha que ninguém fará amizade com ela depois do que aconteceu porque eles não estão acostumados a estar perto de bruxas. Depois da aula, Mori convida Nico para voltarem para casa juntos, mas sua colega Kara e sua amiga Kukumi pedem a Nico para comer com eles. Ao chegarem ao restaurante, um grupo de meninos tenta flertar com eles, mas Kara recusa e os chama de perdedores, o que impressiona Nico. Ela elogia Kara, mas eles começam a fazer perguntas sobre ela mesma. Então ela diz a eles que pode lançar vários feitiços, mas Kara acha sua confiança perigosa. Nico revela que nunca teve amigos da idade dela, então sempre quis sair com outras garotas, se perguntando se Kara e Kakumi são amigas desde o ensino médio. Então Kukumi observa que ela se sentia sozinha no ensino médio, mas Kara a convidou para sair e elas se tornaram amigas. Kara pergunta a Nico sobre Mori, então ela revela que eles são amigos de infância, mas Kara se pergunta por que eles vão para casa juntos. Nico diz que eles moram na mesma casa, o que a choca porque ela acha isso inapropriado, mas Nico explica que eles não estão namorando. Então Kara pede que ela os apresente a ele porque está procurando um namorado. Enquanto isso, os meninos que foram rejeitados querem se vingar,
Mas antes que possam causar problemas, Mori chega de repente e lhes dá uma lição. Nico mente sobre como ele não é uma pessoa ideal e eles acreditam nela, o que a faz se sentir culpada. No dia seguinte, os alunos se reúnem em torno de Nico e dizem que ela é incrível, o que deixa Mori feliz porque estava preocupado que ela não fizesse amigos. Kara pede a Nico para mostrar sua magia, mas Mori fica chateado porque sabe que magia não deveria ser usada assim. Ela afirma que pode fazer qualquer coisa e começa a usar feitiços. Mas Yuri entra de repente na aula e fica chocada ao ver que toda a sala de aula foi invertida. Nico faz tudo voltar ao normal e Yuri explica que a primeira aula é de recreação, avisando a todos que vão brincar de cesta de frutas. Mas os alunos não gostam porque é uma brincadeira infantil e sugerem usar a magia de Nico para se divertir. Eles vão para fora, onde Nico os ensina a voar antes de lançar seu feitiço que os faz começar a flutuar e todos aproveitam a experiência. Os alunos das outras turmas ficam com inveja porque estão fazendo jogos chatos, enquanto a turma do Nico se diverte. Mori pergunta se ela está bem porque está consumindo energia mágica, mas ela menciona que pode recarregá-la comendo comida. E o que mais importa é que todos estejam gostando. Ele fica impressionado com a forma como ela vê as coisas porque ele é completamente o oposto e não sente alegria desde que nasceu como um ogro. Ela diz a ele que seu poder é incrível e acha que ele deveria contar a todos sobre isso, mas ele se lembra de quando seus amigos o abandonaram porque pensaram que ele era uma aberração. De repente, eles percebem que um caminhão entrou no círculo mágico e seu motorista entra em pânico quando ele começa a voar. Mas ele sai do círculo e está prestes a cair no chão. Mas Mori consegue pegá-lo. Todos se perguntam como ele fez isso. Então Nico tenta encobri-lo, mas Mori a impede e revela a todos que ele é um ogro. Ele acha que eles começarão a vê-lo como uma aberração, mas todos ficam impressionados com sua força e ele se pergunta por que não tem medo dele. Então eles explicaram que estavam voando há pouco e já sabem que Nico é um bruxo. Então não ficarão surpresos se ele for um ogro porque é amigo de infância dela. Vemos a mãe de Nico, Ibuki, que se especializou em magia de profecia, e seu livro menciona vários números que se referem às palavras exatas encontradas dentro dele. Ela decodifica e percebe que cães e gotas de chuva causarão um desastre, mas ela não tem certeza do que isso significa. Enquanto isso, vemos Mori preparando o café e ficamos sabendo que ele gosta de fins de semana tranquilos. Nico acorda e tenta chamar sua atenção, pensando que se sentirá atraído pelo visual casual dela, mas não demonstra interesse por ela. Ele diz a ela para não ser preguiçosa só porque é feriado, e observa que todas as suas roupas parecem iguais. Então, ela pega a revista de moda que Kara lhe deu e começa a admirar os vestidos que as modelos estão usando. Mas, de repente, ela tem uma ideia e decide usar magia. Ela lança um feitiço para transformar as fotos em roupas reais, mas como as imagens mostram apenas a frente, as costas ficam transparentes. Ela gosta do desenho, então sai do quarto andando de lado. Mas Mori não percebe seu vestido novo e se levanta para preparar outra xícara de café. Mas ela o acusa de ser um pervertido e pergunta o que ele acha da roupa dela. Então ele diz que ficou legal porque é diferente das outras roupas dela. Ele acha que eles deveriam sair já que ela está toda arrumada, mas ela enlouquece porque não pode sair com esse vestido. Mori diz a ela que a roupa é bonita, mas suas roupas do dia a dia também são bonitas porque ele acredita que as pessoas ficam mais bonitas com as roupas que amam. Ela fica com vergonha de ouvir isso e corre para trocar de roupa, mas se esquece das costas transparentes. Ele fica nervoso ao ver isso, perguntando se esses tipos de vestidos estão na moda, mas ela manda ele parar de olhar para ela. Ela veste suas roupas habituais e ele diz que elas ficam tão lindas que seu coração dispara. Então ela cora ao ouvir isso, já que nunca esperou tal reação dele. Ele pergunta de que época são as roupas, o que a surpreende, mas ela diz que são da avó francesa e ele diz que sua jaqueta também é da mesma época. Ela está desapontada porque o coração dele disparou por causa das roupas vintage e acha que ele deve estar infeliz porque sua casa ficou uma bagunça depois que ela chegou. Ele admite que é parcialmente verdade, o que a enfurece, mas acrescenta que cresceu com o pai e está acostumado a tê-lo apenas por perto. Ele não gostou da perturbação que ela causou no início, mas sua opinião mudou depois que ele começou a morar com ela. Ele diz a ela para usar as roupas que ela achar confortáveis, porque todas as roupas são adequadas quando usadas corretamente, e explica que ele ficou animado porque o gosto das roupas é semelhante.
Ele comenta que o tempo está perfeito, então a convida para sair e almoçar juntos, o que ela aceita com alegria. À noite, eles recebem pacotes e Nico diz a Mori que eles são de e-book, pensando que contém apenas nossa série de mangá favorita. Mas ele percebe que ela também lhe enviou uma carta. Então ele imediatamente a abre para ver do que se trata e e-book agradece por cuidar de sua filha. Ela revela que está em uma pequena vila no Japão chamada Yuzankyo, onde Nico fez seu treinamento e explica que vai ficar lá porque é o lugar perfeito para aumentar sua energia mágica. Aprendemos que prever o futuro o consome, e ela quer aumentar seu poder para obter previsões precisas, porque sabe que sua profecia nem sempre está certa. Ela manda ele cuidar de Nico e acredita que ele fará um bom trabalho porque sempre a ajudou desde crianças. Nico pede a Mori que a ajude a carregar as caixas, mas ele diz para ela assumir a responsabilidade por suas próprias coisas. Então, ela decide usar seu feitiço de leveza, mas ele a lembra dos efeitos colaterais. Então, ela usa outro feitiço, que a divide em duas. Ela está feliz por poder fazer seu trabalho mais rápido, mas Mori percebe que, embora tenha sido dividida em duas, ela só pode carregar as caixas de uma pessoa por vez. Ela acha que se fizer mais 2 cópias de si mesma, eles poderão terminar o trabalho mais rápido, mas ainda carregam apenas uma caixa. Então Mori percebe que a inteligência deles também está dividida. Ele decide carregar as caixas sozinho e começa a ler a carta restante, onde Book menciona uma nova profecia de que um cachorro na chuva causará um desastre. De repente, ele ouve Nico gritando porque um cachorro a está perseguindo. Então ele corre para salvá-la, mas seu braço é mordido. O dono do cachorro pede desculpas, mas Mori com raiva diz a ele para ter cuidado, o que assusta ele e seu cachorro. Então, os dois fogem. Nico retorna ao seu estado original e ela pede desculpas por suas ações, porque elas causaram seu ferimento, mas ele diz a ela que está tudo bem. Ela vai preparar café para ele e ele mais uma vez abre a carta que tem um selo mágico para ajudá-lo a entender se o desastre já passou, mas o selo ainda está lá, então eles ainda estão em perigo. Em um dia chuvoso, Nico quer comprar feijão vermelho para restaurar sua magia e mesmo Mori tentando impedi-la, ele não consegue revelar a profecia, então decide acompanhá-la. Ele sabe que precisa protegê-la, então diz a ela para ficar sob seu guarda-chuva, o que a excita na esperança de que alguém os veja juntos. Kara percebe que eles estão pedindo a Nico para se juntar a ela, mas ela diz que não pode deixá-lo. No caminho de volta, Nico percebe que eles não estão indo para casa, então ela pensa que ele a está levando a algum lugar para confessar seu amor por ela, mas ele a leva para uma área aberta e manda quem está se escondendo sair. Um homem sai usando uma máscara de cachorro igual ao personagem de anime favorito de Nico, mas Mori está preocupado porque se lembra da profecia. A pessoa o ataca e percebe que seu oponente é rápido, mas ainda tem vantagem na hora de força. O atacante invoca uma rajada de vento que empurra Mori para trás e Nico fica preocupado com ele, mas diz a ela para ficar para trás. Ele decide usar todo o seu poder e lança um punho ardente para que o homem se defenda, mas acaba sendo apenas uma distração quando Mori aparece atrás dele. Ele tira a máscara, mas não consegue reconhecê-lo, e Nico o chama de Kanshi, o que surpreende Mori. Ela menciona que ele é um tengo da montanha onde ela treinou, e ele explica que estava apenas testando a força de Mori, já que também veio para protegê-la. Todos vão para casa e Kanshi fica feliz em ver Nico depois de tanto tempo, mas Mori está com raiva porque Kanshi o está ignorando. Ela menciona que os pais dele protegem a montanha onde ela treinava, e ele lembra como eles se tornaram amigos quando se conheceram enquanto ambos treinavam. Kanshi discute momentos embaraçosos de sua infância que a fazem corar, mas Mori os interrompe perguntando por que ele veio até lá. Então Kanshi revela que Ibuki pediu a ele para ser o guardião de Nico e ele rudemente pede outro hambúrguer. Então Mori joga nele. Mori mais uma vez pergunta o verdadeiro motivo de sua chegada, mas ele se recusa a revelá-lo. Então Mori diz a Nico para usar um feitiço para fazê-lo falar, e ela transforma seu guarda-chuva em um objeto falante. Ele os vê lutando e nota que os ogros e tangas sempre foram inimigos. Então Mori finalmente entende por que Kanshi não era amigo dele. Mori pergunta por que ele não revelou sua identidade e continuou espionando-os, e Kanshi explica que queria proteger Nico sem a ajuda de um ogro para que pudesse trazer glória à sua raça.
Nico agradece por protegê-la, e ele diz que está procurando uma maneira de usar seus poderes como um familiar. Mas o guarda-chuva revela seu segredo de que Ibuki pagou todas as suas dívidas. Ele aceita que desperdiçou todo o seu dinheiro. Então estava se afogando em dívidas e pensando em deixar a cidade. Mas conheceu Ibuki, que liquidou todas as suas dívidas e o enviou para proteger Nico. Nico vai preparar o chá enquanto Kanshi entrega um papel a Mori dizendo que há uma nova profecia que menciona que há um inimigo na escola. Ele observa que está observando Nico desde o início da escola, mas eles devem manter isso em segredo dela, porque isso a deixará estressada e ela será atraída para a escuridão. Nico retorna e Kanshi pergunta como ela pode viver com um monstro estranho como Mori. Então eles começam a discutir sobre quem é o melhor guarda-costas. Mori acha que eles deveriam sair para vendê-lo, mas Nico os impede dizendo que deveriam esquecer os problemas entre tangas e ogros. Nico tem a ideia de torná-los amigos íntimos, lançando um feitiço sobre a comida. Mas para que o feitiço funcione corretamente, ela deve fazer com que comam na ordem correta. Então, ela diz a Mori para comer primeiro, mas quando ele tenta passar para ela diz para ele dar para Kanshi. Ao começar a comê-lo, Mori começa a se sentir estranho e torna-se amigo dele. Então, Kanji enlouquece e tenta afastá-lo, mas quanto mais Kanji come, mais estranho Mori fica. Kanji não entende o que está acontecendo, então ele foge, mas vê duas crianças tentando descer o balão. Ele os ajuda a recuperá-lo, mas acidentalmente deixa cair os lanches mágicos. Depois que as crianças comem, todos ficam presos no feitiço do amor, e Nico os encontra formando uma corrente de ombros. Ela pede desculpas por todo o incômodo, mas explica que só queria que eles se dessem bem e a campainha toca. Então ela abre a porta pensando que deve ser o carteiro, mas de repente eles ouvem seus gritos. Então eles correm rapidamente até ela e veem que ela está com dor, porque depois que recebeu os vestidos, ela tentou usar um deles, mas de repente ficou rígido. Olhos aparecem de repente em seu vestido, avisando que a filha da bruxa foi pega, e conforme elas tentam se aproximar, o vestido fica mais apertado. O monstro sequestra Nico e sai voando de lá. Então Mori tenta segui-los, mas Kanji o acalma dizendo que eles não podem perseguir alguém que pode voar sem rumo. Ele usa seu poder para controlar todos os corvos da área, perguntando se eles viram uma garota voando, e um deles o guia até ela. Enquanto isso, Nico percebe que não pode escapar, então menciona que Mori virá em seu socorro porque sempre que ela se mete em problemas, ele sempre a salva. Mori a vê e pergunta a Kanshi se ele pode voar porque ele é da família dos corvos, mas ele menciona que eles perderam as asas assim como os ogros perderam os chifres. Mori se lembra de como ele usou a energia do vento durante a luta, então sugere trabalharmos juntos para salvá-la. Kanshi cria um vento forte que joga Mori no ar, mas o monstro deixa o vestido sólido e zomba de Mori, já que ele não pode fazer nada. Mas Mori comenta que era exatamente isso que ele esperava e dá um soco no monstro que liberta Nico, e eles começam a cair no chão. Mori pede ajuda a Kanshi, então ele usa sua magia do vento para suavizar a aterrissagem, mas Mori ainda cai com força e acha que Kanshi fez isso de propósito. Ele olha para o pedaço quebrado do vestido que parece normal, agora que o monstro está morto, mas Kanshi diz que não era o monstro profetizado porque o selo no papel permanece. Nico se pergunta se isso vai acontecer de novo, então Mori diz a ela para relaxar porque eles a manterão segura. Kanshi diz que irá morar com eles, o que deixa Nico feliz, mas Mori fica surpreso e se pergunta onde ele morava antes de conhecê-los. O guarda-chuva conta que alugou uma casa, mas já gastou todo o dinheiro em diversão e jogos de azar. Mori acha que ele está apenas tentando tirar vantagem deles porque não tem dinheiro para viver sozinho, mas Nico se pergunta se eles podem começar a se dar bem. Os dois decidem parar de brigar, e ela acha que os dois precisam um do outro porque estão muito solitários. No caminho para casa, eles encontram vários vizinhos que cumprimentam Kanshi, e Mori fica surpreso com o quão popular ele se tornou. Naquela noite, Kanshi e Mori jogam cartas e Nico fica feliz por eles finalmente estarem se dando bem. No dia seguinte, Nico elogia os desenhos de Kokumi, mas sua voz é tão alta que Yuri os ouve. Eles acham que os desenhos dela melhoraram muito, então ela menciona que está postando-os em uma plataforma social, o que Yuri acha interessante porque ela também segue vários artistas por lá. Kokumi observa que ela reuniu cerca de 10.000 seguidores, então Yuri a procura e ela percebe que Kokumi é atualmente seu fã artista favorito.
Mas ela sabe que não pode revelar seu segredo porque os otakus gostam de manter sua vida pessoal em segredo. Enquanto Yuri está perdida em pensamentos, as meninas a notam e se perguntam se ela precisa de alguma coisa. Então, ela explica que só veio pegar algumas coisas. Mas ela acidentalmente vê o desenho de Kikumi. Então esconde sua reação e diz a eles para irem para casa. Ela vai até a sala dos professores e acha que o desenho de Kikumi melhorou muito. Então ela se sente orgulhosa de ser sua professora. Mas Kikumi chega de repente e menciona que precisa de sua ajuda em uma tarefa. Então Yuri verifica e tenta manter a calma enquanto elogia o desenho. Kukumi admite que é uma otaku e se pergunta se Yuri também gosta de mangá, mas nega gostar de algo assim. Kukumi a lembra de sua referência anterior a um mangá, então ela afirma que leu um pouco, mas os volumes de mangá em sua mesa a expõem. Kukumi menciona que veio devolver o chaveiro de mangá de edição limitada de Yuri, que ela deixou cair ao sair da aula, e pergunta por que ela está tentando esconder seu verdadeiro eu. Yuri tenta negar, mas Kukumi diz a ela que ao postar sua fan art, ela aprendeu que é ótimo expor o verdadeiro eu. Ela observa que adoraria discutir mangá com Yuri, então finalmente aceita que também adora mangá, o que deixa Kakumi feliz. Enquanto isso, o trio conhece uma estudante chamada Hara, que pede a Nico para torná-lo invisível porque não quer que ninguém o veja. Mori diz que ele deveria ser corajoso e enfrentar seus medos, mas Nico observa que as novas bruxas desenvolvem suas habilidades ajudando as pessoas. Aprendemos que ele na verdade quer ficar invisível para poder usar o banheiro sem se sentir constrangido, porque, no passado, ele foi intimidado por outras crianças por fazer cocô na escola. Eles simpatizam com ele, mas de repente se esquecem de Nico. Então, ela revela que usou um feitiço para minimizar sua presença. Ela lança o feitiço nele e explica que para ativá-lo, ele precisa tirar os dedos indicadores e cruzar os braços. Eles voltam para a aula e quando Hara precisa usar o banheiro, ele usa o feitiço e foge feliz porque funcionou. Mas o professor de educação física, que tem sentidos extrapoderosos, percebe que ele escapou, então Mori vem para distraí-lo. Hara consegue ir ao banheiro, mas percebe que para abaixar as calças precisa quebrar o feitiço movendo as mãos e todos perceberão que ele está desaparecido na sala de aula. Mas a campainha toca. Então ele pensa que está salvo e chega um grupo de alunos. Então ele acha que vão intimidá-lo, mas não se incomodam com isso. Hara agradece a Nico e ele pede desculpas por fazê-la usar magia para uma coisa tão boba. Mas ela diz que adora ajudar as pessoas. Sua varinha começa a brilhar e ela percebe que é sua pedra mágica que é azul no início, mas fica branca à medida que o poder da bruxa aumenta. Ela agradece a Hara porque ele é a razão pela qual ela fez progressos e observa que continuará ouvindo as preocupações das pessoas para desenvolver sua magia. Mesmo que Mori não quisesse que ela usasse seus feitiços na frente de outras pessoas, ele fica feliz em vê-la progredir. Mas vemos uma garota chamada Nemo que os observa de fora da escola. Ao saírem da escola, um professor pede ajuda a Mori porque um gato está preso embaixo de seu carro. Ele levanta e o gato foge. Então a professora agradece e todos ficam impressionados com sua força. Ao saírem, o gato assume a forma humana e descobrimos que era Nemo. Ela encara Mori pensando que deveria torná-lo seu familiar, mas um grupo de estudantes a nota. Então ela fica nervosa e foge. No caminho para casa, Kanchi e Nico ficam felizes com Mori porque todos lhe pedem ajuda, e ele percebe que eles estão com ciúmes. Kanchi percebe o gato e tenta brincar com ela, mas ela não gosta dele porque ele é um tango. Seu objetivo é tornar Mori seu familiar porque ele é conhecido em sua área por ganhar seus poderes tão jovem, e ela se pergunta como Nico Gain é seu familiar. Ela acredita que vai conquistá-lo porque vem de uma família de elite, então apenas o familiar mais forte é bom o suficiente para ela. Eles percebem que o gato o seguiu até sua casa, então a convidam para entrar e ela se senta ao lado de Mori. Nico e Kanchi tentam acariciá-la, mas ela odeia ser tocada, então foge e cai no colo de Mori. Ele a toca suavemente e ela se sente relaxada, pensando que é a primeira vez que se sente tão confortável. Mas Nico e Kanchi ficam com ciúmes porque o gato gosta dele. Nemo lembra que os ancestrais do ogro eram tigres, então ela tenta escapar, mas não consegue sair de um lugar tão confortável. Ela percebe que se adormecer, seu feitiço de disfarce quebrará e ela retornará à sua forma humana. Mas ela não consegue evitar, então ela se transforma em humana.
mas eles não anotam porque estão muito focados em Kanchi completar o jogo. Nemo foge de lá, mas Mori acha que eles a verão novamente em breve, e vemos que ela está cansada de fugir, mas ela promete torná-lo seu familiar na próxima vez que o encontrar. Uma garota pede ajuda a Nico porque ela quer confessar seus sentimentos para sua paixão. Então Nico diz que ela pode simplesmente dar-lhe um amuleto e não há garantia de que funcionará. Mas a garota continua esperançosa porque sabe que Nico era uma bruxa de verdade. No dia seguinte, Morris de repente pergunta a Nico sobre seu peso, e ela se pergunta por que ele está fazendo essa pergunta. Então ele explica que é importante porque o peso dela deve corresponder à sua altura para uma boa saúde, e isso faz parte de sua responsabilidade como tutor dela. Mas Nico diz a ele que não pode perguntar a uma garota sobre o peso dela, deixando-o confuso. E enquanto ele se afasta, ela percebe que todas as garotas estão olhando para ele, o que a deixa com ciúmes. Em casa, Mori pratica pegar folhas com uma venda e Nico fica surpreso ao saber que consegue colher as folhas sem olhar para elas. Ele diz a ela que os está visualizando e explica que está treinando suas habilidades sensoriais, mas ela gostaria que ele também pudesse sentir seus sentimentos. À noite, Kanchi pergunta a Nico se ela está namorando Mori, o que a choca. Mas ele menciona que seus sentimentos são bastante claros. Ela diz a ele que Mori é uma pessoa estranha porque, apesar de passarem tanto tempo juntos, ele ainda segue a mesma rotina. Kanji acha que ela deveria lhe dar dicas e percebe um comercial de shampoo na TV que lhe dá uma ideia. No dia seguinte, na escola, Kanji explica seu plano onde Nico vai balançar o cabelo na frente de Mori para que ele a ache atraente. Quando Mori chega durante a pausa para o almoço, Nico sinaliza para Kanchi, que envia uma rajada de vento em sua direção, mas Mori não a percebe. Então ela diz a ele para aumentar o vento. Mas ele aumenta tanto que ela começa a flutuar como um espírito maligno que assusta Mori. A professora chega e os papéis em sua mão voam com o vento, o que a preocupa porque tem as medidas de todos. Mori rapidamente reúne os papéis sem olhar para eles, o que impressiona todas as garotas. E no caminho para casa, as garotas se despedem dele e Nico fica com ciúmes. Ela conta que ele se tornou popular, mas ele explica que não liga porque se concentrou apenas nos objetivos e nos treinos desde criança, por isso não tem muitos amigos. No dia seguinte, um menino diz a Nico que precisa conversar com ela durante a excursão, mas quando ela conta a seus amigos sobre ele, eles enlouquecem porque acham que ele quer confessar seu amor por ela. Ela observa que não é possível porque ela nem o conhece, mas Kara diz que ela se tornou bastante famosa na escola. Eles começam a falar sobre a suposta árvore dos amantes, onde se duas pessoas almoçarem juntas. Elas ficarão juntas e sabem que o menino a levará até lá. Kanchi os ouve e diz a Nico que ela precisa confessar seus sentimentos durante a viagem de campo. Mas ela enlouquece e se recusa a dizer que não tem tempo para o amor. Ele está com raiva dela e diz a ela para agir em vez de fugir. Então ela observa que perdeu as esperanças após o fracasso do plano de vento, porque ela não conseguia ver nenhum amor nos olhos frios de Mori. Kanchi diz a ela que quando perguntou a Mori sobre seus sentimentos por ela, ele mencionou que é sua responsabilidade protegê-la sem sentimentos, porque as emoções podem complicar as coisas. Então Kanchi acha que seu senso de responsabilidade o impede de vê-la romanticamente e ela precisa forçá-lo a baixar a guarda. Durante a excursão, Nico conta a Mori sobre o garoto que a convidou, mas ele não demonstra nenhuma reação. Então ela se pergunta se ele não tem problemas com outra pessoa confessando seu amor por ela. Ele diz que ficaria feliz por ela e ela vai embora, mas vemos que ele parece estar chateado. Na hora do almoço, Nico vai em direção à árvore para encontrar o garoto, mas quando ela chega, encontra todos os garotos esperando para pegar seu amuleto de amor. Eles acham que é mais eficaz se receberem debaixo da árvore, então ela diz que não é verdade. Mas todos começam a persegui-la. Então ela usa sua magia para diminuir de tamanho e voar para longe. Ela bate em alguém e cai no bolso dele. Mas é Mori quem está conversando com uma garota. Ela percebe que a garota está confessando seu amor por ele, mas ele não reage e diz que eles nem se conhecem. Então a rejeita. Depois de ouvir sua resposta honesta, ela o acha ainda mais atraente. Então ela se pergunta se ele gosta de alguém, mas ele percebe que não tem ninguém assim, o que parte o coração de Nico. Mas depois de pensar um pouco, ele diz a ela que tem alguém precioso que deve proteger, então não tem tempo para um relacionamento. Nico percebe que ele está falando dela, e a garota se pergunta se houve algum momento que o fez pensar que amava aquela pessoa.
Então Nico se lembra de quando ela começou a amá-lo. Voltamos à infância deles, onde Nico chora quando seu pai a abandona porque ela não conseguiu controlar sua magia e destruiu metade da casa deles. Mori pergunta o que aconteceu. Então ela começa a chorar e diz que quer que seus pais fiquem juntos. Mas Mori a abraça e diz que ela é forte, o que derrete seu coração. De volta ao presente, Mori sorri e sai dizendo à garota que pensou em um desses momentos, mas Nico percebe que seu feitiço acabará em breve. Então ela tenta escapar e voa para longe, mas Kant usa a força do vento para empurrá-la para trás e ela volta ao normal quando começa a cair. Então Mori a pega. Ela pergunta se ela é pesada, mas ele diz para ela não se preocupar, pois é forte, e Kanchi os observa de uma árvore, mas um velho ordena que ele desça. O homem diz que a figueira sagrada não é a verdadeira árvore do amor e revela que foram ele e sua esposa quem espalharam o boato sobre isso. Mas ele nota que a verdadeira árvore do amor é pequena e chata e aponta para ela enquanto Kanchi encontra os amigos de Nico e os convida para almoçar com ele debaixo da árvore. Nico e Kanchi gravam um vídeo, mas fazem um barulho que chama a atenção de Mori e ele fica bravo com eles por perturbarem seu sono. Ele descobre que eles estão gravando um vídeo para seu canal no YouTube porque querem ganhar dinheiro, mas Mori diz que não é tão fácil se tornar um youtuber de sucesso. Mori verifica o canal deles, que tem poucos inscritos e nenhuma visualização, e percebe que seus vídeos são chatos porque não possuem as habilidades necessárias para fazer um bom vídeo. Ele diz a eles que se continuarem postando vídeos como esse não ganharão nenhum dinheiro, mas ele pode pedir a alguém para ajudá-los se eles estiverem falando sério. Na escola, Mori os apresenta a um menino chamado Gemi, que ele conheceu na excursão por causa de interesses semelhantes. Gemi fica nervoso dizendo que mesmo que assistam seus vídeos não vão entender nada porque seus assuntos são diversos. Mas Kanji agarra seu cabelo e exige que ele mostre seus vídeos imediatamente. Kami revela que seu canal tem apenas 83 inscritos, mas Nico acha que eles deveriam assistir seu conteúdo e percebem que seus vídeos são visualmente impressionantes. Mas ele continua falando sobre detalhes irrelevantes, então eles ficam entediados e Mori elogia seu canal porque ele está se saindo melhor do que eles. Ele pede a Gemi que os ensine como melhorar seu conteúdo, então os ajuda a gravar o vídeo onde jogam um jogo que o ajudou a obter 12.000 visualizações em seu canal. Eles usam seu equipamento e Mori também traz uma tela verde, mas manda Kanchi ficar fora da cena porque eles querem focar em Nico naquele vídeo. Game ajuda Mori a editar o vídeo e depois de trabalhar duro nele, eles finalmente o enviam e obtêm milhares de visualizações. Nico ficou surpreso por ter se tornado tão popular, mas Mori observa que é importante confiar nos pontos fortes de todos porque eles usam a direção de Game, a voz de Kanji e a fofura de Nico. Eles fazem mais vídeos que também funcionam bem, mas depois de alguns dias, Nico e Kanchi ficam entediados e decidem desistir, o que irrita Mori. Vemos uma garota chamada Suzuka que está conversando com Nico sobre as anotações da aula, e Nico a acha linda. Ela gostaria de ser como ela para que Mori a amasse, mas ao verificar o caderno, ela descobre que a caligrafia de Suzuka é terrível. Suzuka diz que não consegue fazer nada direito porque tudo o que ela tenta dá um rumo negativo, e eles tentam animá-la mencionando que o frango que ela fez parece delicioso, mas ela explica que na verdade é um camarão mal cozido, e eles não conseguem acreditar como ela é desajeitada. Suzuka pede a Nico que a ajude a melhorar suas habilidades, mas ela explica que não pode ajudá-la porque sua magia tem limite de tempo. Ela explica que precisa disso apenas para a cerimônia do chá, porque precisará passar o resto da adolescência refinando suas habilidades se falhar. Eles simpatizam com ela e Nico tem a ideia de dizer a Mori e Suzuka para estenderem as mãos. Ela lança o feitiço de empréstimo de sincronização neles. Então, o que quer que Mori faça, Suzuka o copia automaticamente e Nico diz que usará o feitiço novamente no dia do teste. Mori não sabe nada sobre a cerimônia do chá, mas concorda em ajudá-los e começa a aprender com livros e vídeos. Kemi dá a Suzuka os óculos que vão se conectar ao smartphone de Mori, e nota que neles há uma pequena câmera para que ele possa ver tudo o que está acontecendo na sala de chá. No dia do ensaio, Suzuka avisa a todos que sua avó mudou de horário e que a prova acontecerá hoje. Eles são forçados a começar sem nenhum treinamento, mas quando a cerimônia começa, Mori esquece que até suas bocas estão sincronizadas. Então, Suzuka faz um comentário desnecessário.
Ele fica nervoso, mas Kanchi diz a ele para seguir em frente e sua avó começa a dar um sermão nela enquanto ela continua dizendo sim. Eles iniciam o teste e Mori já assistiu inúmeros vídeos sobre o assunto, então sabe que o primeiro passo é abrir a porta. Mas ele não consegue abri-la e fica frustrado, então abre a porta precipitadamente. O próximo passo é entrar sem se levantar, então ele coloca os polegares no chão para se levantar para frente. Mas devido à diferença de força entre eles, ela acaba pulando demais e todos percebem que ela parece um sapo. A terceira etapa envolve a apresentação de doces. Então Mori começa a executar os passos, mas não tem um doce como o de Suzuki. Então Kanchi coloca um biscoito na frente dele. Ele pega e começa a mastigar, mas ela começa a engasgar e cospe. O próximo passo é tomar chá, mas ele bebe como um menino e deixa uma marca na boca que distrai a avó, então ela fica com raiva e reprova Suzuka no teste do chá. Mas quando ela começa a dar um sermão, uma vespa gigante entra de repente na sala, o que assusta a avó. Mori usa sua habilidade e consegue pegá-lo, o que impressiona a avó, que acaba passando por Suzuka e elogiando seu desempenho. Depois disso, Suzuka se senta com Mori e Nico, e eles conversam sobre o sucesso da cerimônia do chá. Mas ela menciona que tem outro teste pedindo a Mori para continuar ajudando-a, mas ele se recusa a fazer isso novamente. Kanchi implora a Mori que o deixe ficar sem pagar aluguel porque está falido, mas Mori fica com raiva e diz que ele não deveria ter gasto todo o seu dinheiro em coisas inúteis. Ele diz a Kanchi para pagar com seu corpo e mostra a ele um anúncio de emprego de meio período em uma peça. Então ele começa a chorar porque não gosta de trabalhar, mas Mori se recusa a ter misericórdia dele. Kanchi faz um teste para um papel e impressiona o diretor com suas habilidades. Então, ele decide contratá-lo como dublê do herói. Vemos Kanchi vestindo o traje de um herói chamado Otoman, e o diretor explica que o herói é bastante popular entre crianças e mães. Mas Kanchi se pergunta por que ele não é popular entre os pais. A peça mostra o cotidiano de um homem e sua esposa que parecem não estar bem como casal. Mas Kanji acha chato e sugere ir direto para as cenas de ação. Mas o diretor grita para ele voltar para seu lugar. A história continua com o herói, Sugata, que faz amizade com uma colega de trabalho chamada Hanoka, que o convida para almoçar. Mas ele recusa a oferta e se pergunta por que ela o convidou, mas ela começa a elogiá-lo. E quando ele baixa a guarda, ela de repente se transforma em um monstro. O diretor grita para Kanchi vir rápido, já que é a vez dele. Então, ele derrota o vilão. Mas o diretor fica irritado porque deveria lutar primeiro com os lacaios. Então, eles refizem a cena. Depois disso, Sagata vai para casa onde sua esposa preparou um belo jantar para eles e ele se pergunta o que está acontecendo. Então, ela o lembra que é aniversário de casamento. Mas ela percebe que ele se esqueceu disso, então fica chateada dizendo que usará o mesmo castigo de antes e o usa como mesa para relaxar as pernas. Kanji acha uma loucura porque eles não podem mostrar essas coisas para as crianças, mas o diretor fica bravo e diz para ele seguir o roteiro ou ele não será pago. No dia da apresentação, Conchi percebe o homem que interpreta o vilão e nota que ele fazia o papel do homem dos automóveis, mas foi substituído desde que ele se machucou. Ele menciona como seu filho ficou animado ao vê-lo como um herói no palco, o que derrete o coração de Conchi. Então, ele decide dar-lhe o papel original. Mori ouve a conversa e sorri ao ver a gentileza de Kanji, mas simplesmente vai embora. Kanji atua bem e faz com que os golpes do homem pareçam poderosos. Então todos gostam de sua atuação, mas o diretor fica bravo e se recusa a pagá-los porque não seguiram o roteiro. No caminho para casa, Kanji fica triste e percebe que não está preparado para seus papéis de meio período, então Mori o aconselha a tentar outra coisa. Ele decide arcar com as despesas deste mês, mas diz a Kanchi que ele deve pagar as dívidas do mês atual junto com a conta do mês seguinte, ameaçando puni-lo se ele falhar. Um mês se passa e Kanchi não consegue pagar Mori, então ele lhe dá a mesma punição que seu personagem recebeu na peça. Kanchi começa outro trabalho de meio período onde precisa embalar pregos e sacos plásticos, mas depois de alguns minutos de trabalho, ele de repente perde o controle ao perceber que já começou a odiar pregos.
Mas ele sabe que se não trabalhar não conseguirá pagar suas dívidas e será forçado a ser como otomano novamente. Ele vai até Nico pedir ajuda e pede que ela o faça mais rápido, mas ela percebe que ele já é rápido. Ela diz que pode aumentar sua velocidade de 1,5 a 10 vezes. Então ele escolhe a velocidade máxima, mas ela o avisa sobre os efeitos colaterais. Ela revela que o feitiço não pode ser removido por 3 dias, e ele não pode lutar contra ninguém sob o feitiço, dizendo que sofrerá graves colapsos mentais. Mas ele não se importa com nada disso. Então ela lança o feitiço sobre ele, e ele começa a falar incrivelmente rápido para que eles não consigam entendê-lo. Ele recebe um papel para escrever que também não consegue entendê-los, e eles percebem que seu cérebro está funcionando a uma velocidade 10 vezes maior que a normal. Então eles se movem em uma velocidade super lenta em seu mundo. Aprendemos que eles parecem fantasmas para ele. Então ele enlouquece e decide se concentrar no trabalho. Mas tudo ao seu redor se move lentamente. Então ele fica exausto e percebe que o período de 3 dias para ele é na verdade 30 dias. Então ele se pergunta como irá sobreviver. Ele vai até Nico pedir ajuda, mas eles não entendem o que ele está dizendo, então Mori pede que ele fale devagar, e depois de algumas tentativas ele só consegue dizer que está triste. Nico tenta falar rápido, mas também não funciona. Então Kanji perde as esperanças e volta para seu quarto. Ele logo sai e começa a comer, e eles percebem que ele comerá com bastante frequência nos próximos 3 dias. Mas ele está deprimido porque se sente sozinho. Ele já completou seu trabalho de meio período, então não tem mais nada para fazer e lava suas roupas íntimas. Mas elas demoram uma eternidade para secar. Então, ele fica sem roupas íntimas limpas e pede a Mori que compre novas para ele. Ele lhe entrega seus pertences, mas Kanji agarra sua mão e chora pelo que Mori sente por alguns segundos. Gemi chega depois de ouvir sobre o estado de Conchi e sugere usar um gravador para gravar sua voz para que possam reproduzi-la em câmera lenta. Mas Conchi o surpreende ao falar diretamente com eles e explica que vem praticando isso nos últimos dias. Todos ficam felizes em ouvir sua voz e compartilham uma refeição onde ele come mais rápido que os outros, mas ainda aproveita o tempo que passa com eles. No dia seguinte, Kanji volta ao normal, o que os deixa felizes, mas ele não consegue entender Nico e Mori porque estão falando rápido demais para ele. Kara chega à casa de Mori e pede a Nico para ajudá-la a recuperar um documento importante que ela destruiu acidentalmente. Ela nota que eles vão precisar de um médium e Kara revela que trouxe seu vestido preferido, mas Nico explica que vários papéis estão misturados, então eles vão precisar de 100 médiums. Mori se pergunta como um papel tão importante foi acidentalmente destruído, então Kara explica que pertencia à sua mãe, que morreu há 1 ano, e foi seu pai quem o destruiu. Voltamos a quando ela encontra seu pai lendo uma carta que sua falecida mãe havia enviado antes de sua morte, e ela quer lê-la, mas ele a impede e a rasga. Mori acha que deve haver algo importante escrito na carta que seu pai não queria que ela soubesse, mas Nico estava animado para descobrir o que era e promete fazer o seu melhor. Kara lembra que eles precisam de 100 mídias, mas ela começa a separar os pedaços das letras e explica que consegue reconhecer o documento devido à sua cor única. Mori se junta a ela e ela menciona que ficaria feliz em ajudar Kara porque ela está sempre disponível para ajudá-los. Então, ela se emociona e abraça Nico. Ao separar os papéis, Kara revela que já sabe o que está escrito no papel, mas quer ler ela mesma. Ela menciona que seu pai não é seu pai biológico e revela que aprendeu quando estava na 7ª série porque ouviu seus parentes falando sobre isso. Mas ela acha que isso não importa, já que seu pai cuidou dela e ela o vê como seu verdadeiro pai. Eles finalmente reúnem todas as peças. Então Nico usa sua magia para recuperar a carta original e Kara começa a lê-la. Ela percebe que sua mãe pediu desculpas por esconder a verdade e ela sabia que estava prestes a morrer, então escreveu a carta para falar com a filha uma última vez. Kara percebe que ela não é sua mãe biológica porque sua mãe verdadeira a deixou e seu pai cuidou dela sozinho antes de ela conhecê-lo. O pai de Kara chega de repente e diz que eles não deveriam ter lido aquela carta, mas Mori diz que é seu direito saber a verdade. O pai de Kara menciona que recebeu a carta pelo correio depois que a mãe dela faleceu e não queria que ela soubesse sobre sua segunda mãe porque isso poderia causar problemas. Ela diz a ele que ele deveria ter contado a ela porque seus sentimentos por sua mãe nunca mudarão
e ele fica emocionado ao pedir desculpas a ela. Nico diz a ela para continuar lendo a carta e ela descobre que sua mãe queria contar a verdade cara a cara, mas o destino tinha outros planos. Ela se lembra de quando conheceu Kara, quando ela tinha apenas 3 anos e a partir desse dia, eles viveram juntos como uma família feliz. Ela começa a chorar ao perceber que sua mãe a amava, e seu pai a abraça para animá-la. Vemos Mori e Nico caminhando à beira do rio, e Nico percebe que tem vontade de chorar porque ainda está pensando em Kara. Sua bolsa acende de repente, e ela percebe que é sua varinha que foi atualizada mais uma vez. Então ela decide começar a ajudar as pessoas com mais frequência. Eles colocam um pôster na escola para quem precisa da ajuda dela, e um garoto da turma de Kanji e Game chamado Horai começa a conversar com eles, mas eles ficam chocados com seu sotaque de livro didático. Ele observa que seu pai é professor de inglês, então ele tem muitos livros de inglês em casa, e lê-los o transformou em um esquisito. Eles acham que ele precisa de ajuda com o sotaque, mas ele percebe que seu problema está relacionado ao coração e explica que tem uma garota de quem ele gosta. Mas ele está nervoso demais para convidá-la para sair, embora já tenha comprado ingressos de cinema e pede a Nico para ajudá-lo com sua magia, mas ela acha que ele deveria apenas transmitir seus verdadeiros sentimentos. Todos o incentivam a ir em frente. Então, ele espera pela garota que atravessa o parque diariamente e pega uma caneta perguntando se é dela. Ela surpreendentemente aceita e eles têm uma boa conversa, mas ele a apresenta aos outros como sua nova namorada, e eles não acreditam que ele já está namorando com ela. Ele menciona que os dois tinham sentimentos românticos um pelo outro, mas em vez de irem ao cinema, decidiram jogar tênis. Então, ele lhes dá os ingressos. Mori pergunta a Nico se ela gostaria de ir com ele, o que a deixa feliz pensando que é um encontro. Depois disso, Nico e os outros discutem como tem dificuldade em entender as expressões de Mori. Mas quando os meninos saem do quarto de Nico, são pegos por Mori, que se pergunta o que eles estavam fazendo ali. Então, eles dão a desculpa de que estavam jogando pôquer e não o convidaram porque ele tem uma fase muito difícil de ler. Ele mente que teria recusado de qualquer maneira, mas no fundo deseja que pelo menos o convidassem. No dia seguinte, Nico pergunta a Mori se ela pode usar um feitiço nele para torná-lo mais expressivo, e ela acha que ele não aprovará. Mas ele surpreendentemente diz a ela que não se importa porque acha que isso pode melhorar seus relacionamentos. Ela usa o feitiço e parece não funcionar, mas ela percebe um pequeno Mori em sua cabeça que parece confuso. Então, ela percebe que sua magia funcionou. À noite, ela veste um kimono e espera que Mori goste, mas não consegue entender as emoções dele. Então, olha para o Mori menor, que parece adorar. Eles assistem ao filme, mas Nico se concentra nas expressões de Mori o tempo todo porque ele parece assustado ao assistir às cenas de terror e se emociona durante as cenas românticas. Na saída do cinema, ele elogia o filme e pergunta se ela gostou. Então, ela comenta que foi divertido, como o personagem principal era bastante expressivo. Uma criança correndo por eles acidentalmente escorrega e deixa cair toda a pipoca, mas Mori os pega com seus reflexos rápidos que deixam a criança feliz. Nico lembra que mesmo não demonstrando suas emoções, ele sempre ajuda as outras pessoas e ela sabe que isso também traz alegria para sua vida. Eles se divertem no festival e Mori pergunta a Nico sobre sua expressão, então ela comenta que ele está feliz. Ele pede desculpas por não se expressar muito, mas ela garante que deveria ser ela quem deveria se desculpar, pensando que ele está chateado com ela por sempre causar problemas. Mas ele diz a ela que não é o caso, e explica que sempre foi treinado para não ter emoções para colocar seus inimigos em desvantagem. Por isso se esqueceu de como expressar adequadamente suas emoções. Ela remove o feitiço e diz que só queria estar com ele para poder entender seus sentimentos, porque todos sabem que ele é uma pessoa gentil e de coração puro. Então ela quer ser igual a ele, e ele fica feliz em ouvir isso, dizendo que não teve nenhum amigo antes dela. Mas desde a chegada dela, ele ficou mais expressivo e cada dia é divertido para ele. Ela fica emocionada ao ouvir isso, mas vê que Kanji enviou para ela uma selfie com Game no festival. Então ela acha que todos deveriam passar um tempo juntos. Na escola, uma garota agradece a Nico por ajudá-la a tirar fotos do céu da escola, o que deixa Nico feliz. Sua pedra mágica começa a brilhar mais uma vez, mas quando ela está com Mori, ele percebe algo vindo em direção a eles e a tira de seu caminho. Eles veem que é apenas uma rosa afiada, e uma garota chamada Ibra Ibu diz que é a vice-presidente do conselho estudantil.
Ela flerta com Mori e diz a Nico que, de acordo com as novas regras, ela não pode usar magia na escola porque pode prejudicar os alunos. Ela fica chocada ao ouvir isso, mas Mori observa que a regra não é justa. Então, eles não a seguirão, o que deixa Ibra ainda mais atraída por ele. Ele acha que ela é uma pessoa estereotipada que lembra um personagem de anime, mas ela joga outra rosa nele, o que confirma suas suspeitas. Ela diz a eles que os outros membros do conselho estão zangados com suas ações. Então, ele diz a eles para saírem porque sabe que estão escondidos nas proximidades. O outro vice-presidente, Izuru, sai do esconderijo e fica impressionado com o fato de Mori ter detectado sua presença. Mas Mori também acha que ele é estereotipado porque mantém os olhos fechados enquanto fala com eles. Nico percebe que ele dá energia ao cara forte, mas Yuzuru avisa que garotas com bom senso se machucam. Então Mori percebe que ele só abre os olhos quando está falando sobre algo importante. Eles logo se juntam a outros membros do conselho estudantil, que são todos esquisitos. Então Mori se pergunta se eles conseguem cumprir suas funções adequadamente. Ele decide ir embora com Nico, mas todos tentam atacá-lo. Então ele os manda voando com um único golpe e diz que estão fracos. O presidente do conselho estudantil, Tenru, chega e Nico percebe que seu nome parece familiar. Então Mori diz a ela que ele é o irmão mais velho de Suzuka. Ele agradece por ajudar sua irmã, mas Mori se pergunta por que ele quer oprimir a magia que a ajudou, dizendo-lhe que é discriminatório punir Nico por algo com que ela nasceu. Ele elogia Mori por seu argumento, mas fica irritado com sua maneira de falar, perguntando por que ele ainda está segurando o chapéu. Ele explica que seu cabelo está preso no chapéu, o que irrita Mori porque ele está tentando ser como Jotaro. Mori começa a gritar com os membros do conselho por serem esquisitos, o que surpreende Nico porque ele geralmente é calmo. Tenru explica que eles podem aceitar a magia de Nico se Mori concordar em se tornar membro do conselho estudantil porque eles não têm uma pessoa forte e calma como ele. Mas ele não mostra nenhum interesse e diz a Nico que eles deveriam ir embora. Então os dois voam para fora de lá na vassoura dela. Depois disso, vemos Gemi e Kanchi chegando no telhado para encontrar Mori e Nico, e Mori explica a situação para eles. Kanchi acha que seria ótimo se ele se juntasse ao conselho, mas observa que eles não sabem nada sobre aqueles esquisitos, e Gemi reproduz seu vídeo introdutório. Kanchi e Gami ficam chocados com a primeira personagem porque seu uniforme parece estranho, mas Mori diz que há outros 8 personagens com os mesmos estereótipos. Os conselheiros se reúnem para uma reunião e discutem os assuntos que precisam resolver, mas o presidente cuida de quase tudo. Mori percebe que ele é igual ao presidente do conselho estudantil porque está cercado de pessoas que causam problemas e sempre limpa a bagunça. Tenri lembra que desde pequeno foi treinado para se tornar um líder, por isso gosta de pessoas que querem liderar. Mori e os outros ficam chocados ao ver o vídeo de introdução, e ele finalmente percebe porque não pode odiar Tenryu, mas também não deseja que ele goste. Tenryu chega de repente e mais uma vez pede a Mori para se juntar ao conselho, dizendo que tem um desafio para ele e que deve se juntar a ele se perder. Ele explica que tentará atacar Mori na escola, e se conseguir tocá-lo mesmo que uma vez, Mori deverá se juntar a eles. Ele acha isso ridículo, mas Tenru não liga e começa a atacar Mori. Então, ele foge. No dia seguinte, Nemo vai até a casa de Mori, mas ela fica nervosa em apertar a campainha porque sabe que ele não mora sozinho. De repente, ela o vê, então ela muda para sua forma de gato e ele a reconhece. Então, a convida para sua casa. Vemos Nico e Candy assistindo a um programa de comédia sobre gatos, o que faz até Mori rir, e eles percebem que o gato voltou. Então Nico a acolhe, mas ela acidentalmente derrama um copo de leite nela. Então Mori decide limpá-la. Nemo inicialmente hesita, mas ela concorda em tomar banho e se sente relaxada. Mas ela sabe que não deveria adormecer porque isso se tornaria uma situação embaraçosa. Mas quando ele seca o cabelo dela, ela adormece novamente e assume sua forma humana. Mas ninguém a nota, pois estão ocupados assistindo TV. Então ela foge de lá e entra na floresta próxima. De repente, ela sente algo perigoso e encontra uma pequena cabana. Então decide dar uma olhada. Mas ela percebe que um feiticeiro está se preparando para atacar Nico. Então ela volta correndo para avisá-los. Na escola, Mori percebe que está começando a chover. Então diz a Kanchi para dar uma olhada na escola e verificar se está tudo bem.
Ele diz a Nico que eles deveriam ir direto para casa hoje porque ele está preocupado com a profecia, mas eles são interrompidos por Nemo. Vemos Game sendo intimidado por um estudante chamado Muto, que está atrás de seus tênis e oferece doces para Game, dizendo que isso o deixará forte o suficiente para realizar seus desejos. Mas Game recusa a oferta e Muto está prestes a bater nele. Mas Kanchi vem em seu socorro e contém Muto. Game tenta agir como se não estivesse encrencado, mas acaba chorando e Kanchi percebe o doce. Então Muto revela que se chama Gotas e remove os inibidores de quem o toma. Ele observa que tudo o que eles precisam fazer é preencher um formulário em seu site secreto, e as entregas são entregues no endereço deles. Então Kanchi pensa em denunciar a polícia. Mas Muto explica que não ajudaria porque as gotas são apenas doces normais. Kanchi está confuso, perguntando-se como posso remover os inibidores se for apenas um doce, mas Muto observa que também não sabe. Ele se pergunta se foi usada magia para criá-lo, e pergunta a Muto quem está distribuindo os drops na escola. Então ele revela que é um aluno chamado Wolf, mas ninguém sabe como ele é ou em que série ele está, já que ele apenas entrega os drops aos alunos pelo correio ou nas dependências da escola. Muto observa que todo mundo sabe o quão perigoso é o Wolf, e Game menciona que ouviu rumores sobre como as pessoas que usam colírios são chamadas de cães. Enquanto isso, Mori leva Nemo para sua casa, onde Nico começa a falar sobre como a casa é ótima, o que faz Nemo corar, já que ela já esteve lá. Ele se pergunta se Nico sabia que havia uma família de bruxas na cidade vizinha, e ela menciona que sua mãe contou a ela sobre isso, dizendo a Nemo que foi um prazer conhecê-la. Mas ela está envergonhada porque já os conheceu e não pode revelar que eles se revezaram para acariciá-la quando ela era uma gata. Mori observa que não pode confiar nela porque ela pode estar atrás de Nico, então eles precisam estar em guarda. Mas ela revela que já sabe da profecia de Ibuki. Ela menciona que seu alerta disparou pela primeira vez ontem e explica que é um feitiço que revela se há um bruxo por perto, mas Nico não tem ideia do que é um bruxo. Então Nemo explica que uma bruxa que usa magia negra para o mal é um feiticeiro, e eles estão em guerra há anos com as bruxas que usam magia branca para defender a justiça. Os feiticeiros foram derrotados e depois disso todas as bruxas têm um feitiço de alerta lançado sobre elas para que reconheçam quando um feiticeiro aparecer. Ela menciona que não deveria haver mais nenhum feiticeiro, mas uma bruxa ainda pode cair para o lado negro e se esconder, e ela observa que não viu o rosto do feiticeiro. Mas ela ouviu que eles planejam capturar Nico pensando que devem estar atrás dela, já que ela possui uma quantidade inacreditável de poder mágico. Mori fica surpreso ao ouvir isso, e Nemo revela que Nico era uma bruxa especial que só aparece uma vez a cada 1000 anos. Na escola, Kanchi encontra o Wolf, que o desafia para uma luta, mas fica chocado quando o Wolf o derrota facilmente, o que o faz perceber que o Wolf é o desastre da profecia. Ele se pergunta se as quedas o tornaram mais forte e se levanta para lutar novamente, já que se recusa a ser derrotado por tal pessoa. Ele fica invisível usando uma capa e consegue acertar Wolf, mas ele agarra Kanchi e diz que a única razão pela qual ele luta é porque isso faz seu sangue ferver. Na casa, Nemo nota que a mãe de Nico não contou tudo porque não queria que ela ficasse estressada. Nemo explica que a ansiedade e o medo podem transformar uma pessoa em um feiticeiro, o que faz Nico se perguntar se seus poderes machucarão as pessoas. Mori menciona como ela teve uma infância difícil porque disse a todos ao seu redor que era uma bruxa, e ele se sente culpado por não estar lá para apoiá-la. Mas ele garante que a protegerá, o que a deixa feliz. De repente, eles ouvem um barulho e, ao segui-lo, veem Kanchi caído na soleira de sua porta. Então Nico o cura, mas ela fica cansada. Então Mori faz um lanche para ela. Kanchi conta tudo o que aconteceu, o que faz Mori entender a profecia, enquanto Nemo pensa que um feiticeiro está por trás dos doces. Ela observa que o Wolf é o primeiro experimento e seu objetivo é aumentar seu exército usando os drops. Mas quando o exército crescer, o encantador assumirá o controle deles. Mori pergunta a Nemo onde ela viu o feiticeiro, mas ela explica que não se lembra da localização exata, então decide procurá-lo. Ele diz a Kanchi para descansar amanhã enquanto ele e Nico irão para a escola, dizendo que ela estará segura quando estiver com ele. E Nemo fica surpreso com o quão calmo ele está. Mas no dia seguinte nós o vemos abrindo um buraco na parede enquanto pergunta a um aluno sobre o Wolf.
Depois disso, enquanto Mori corre atrás de outro garoto, Nico tenta ajudá-lo transformando o chão em gosma, mas isso o faz cair no chão. O aluno está prestes a fugir, mas Game chega e consegue pegá-lo. Mori começa a interrogá-lo, então o aluno conta como viu Wolf espancando um aluno por tentar revender os drops, e ele sabe que o Wolf planeja reunir todos os cachorros em breve. Depois que o aluno sai, Game se oferece para ajudar Mori e Nico, mas eles acham melhor ele não se envolver. Então ele revela que está contatando o Wolf por mensagem de texto. Ele conta como teve que parar de patinar após um acidente que tornou sua vida miserável, mas se diverte saindo com eles porque os considera seus amigos. Então eles decidem confiar nele. Enquanto Mori volta para casa com Nico, ele recebe uma mensagem de Nemo que revela que ela ainda não encontrou a casa. Nico se pergunta o que ela pode fazer para ajudar, mas ele sabe que ela não pode usar magia na luta porque todas as bruxas em treinamento têm um limitador colocado nelas para garantir que não machuquem as pessoas. Enquanto isso, Nemo percebe que a casa não é um espaço mágico e pensa que a abertura para ela deve ser algum lugar que os humanos não possam alcançar facilmente, e é por isso que ela conseguiu encontrá-la quando estava em sua forma de gato. Ela se transforma em um gato e consegue entrar no espaço mágico onde vê Lobo praticando batendo em árvores. O feiticeiro manda ele reunir 50 cachorros e atacar Nico. Então Nemo tenta sair para contar a todos, mas ela acaba sendo pega. O feiticeiro está prestes a matá-la, mas Lobo a impede. Então ela apenas dá a Nemo uma pílula que a faz adormecer e retornar à sua forma humana. Na casa, Mori e os outros estão repassando seus planos e ele acha que a única maneira de derrotar Wolf é fazer com que Nico o apoie com sua magia. Ele diz a Kanchi para procurar a Encantadora, porque se ela for derrotada, os cães serão libertados de seu controle. Game revela que Wolf convocou os cães e ao dizer-lhes para segui-lo, Nico começa a ficar nervoso. Kanchi observa que ele sempre quis viver uma vida normal, mas depois de vê-la, ele percebeu que seus poderes foram feitos para serem usados por outras pessoas. Então, ele fará tudo o que puder para ajudar. Kami pergunta a Mori se Nico pode curá-lo caso ele se machuque, e ele explica que ela só pode curar feridas recentes. Então, ela não pode fazer nada a respeito do antigo ferimento de Game. Game diz para eles irem em frente enquanto ele para amarrar os cadarços. Mas Mori cai em uma armadilha e Game pula nela também. Mori fica confuso com o que aconteceu. Então Game revela que fez um acordo com a feiticeira onde ela lhe dará uma poção para curar seus ferimentos em troca de sua ajuda. Mori percebe que ele pertence a uma família de familiares, enquanto Game olha para uma forma crescente para se transformar em sua forma de lobisomem. E descobrimos que ele e o Wolf são a mesma pessoa. Game dá um soco em Mori, e ele acha que os lobisomens são os mais fortes. Mas Mori imediatamente se levanta e o soca de volta. Enquanto isso, Nemo acorda e percebe que recebeu uma mensagem de Nico avisando que os cachorros estão reunidos no parque. Kanchi percebe que algo aconteceu com Mori e Game, e eles sabem que estão em desvantagem sem Mori, mas ainda assim decidem enfrentar os cães. Eles usam o feitiço de Nico para esconder sua presença para que possam encontrar o Encantador e evitam cuidadosamente os cães enquanto passam por eles. Mas ela percebe o que eles estão fazendo. Então ela diz a todos que há um impostor entre eles e todos começam a atacar uns aos outros. Kanchi recua com Miko e pensa em enfrentá-lo sozinho, mas ela voa sobre eles e consegue encontrar o Encantador. Kanchi ainda está escondendo sua presença e tenta atacá-la, mas ela usa seu lenço para revelar sua posição e os cães se unem contra ele. Ela acha que a luta acabou, mas acontece que ele dividiu seu corpo em dois e a ataca enquanto ela está distraída. Ela é nocauteada e eles a veem saindo do corpo, mas ficam chocados com o quão pequena ela é. Ela fala sobre como pensou que sua vida mudaria para melhor quando descobrisse que tinha sangue de bruxa, mas depois que ficou mais velha, percebeu que sua vida ainda era miserável. Ela foi abordada por uma pessoa misteriosa que se ofereceu para desbloquear suas habilidades latentes e aumentar sua expectativa de vida, mas em troca seu corpo foi encolhido. Kanchi e Nico acham que ela é uma idiota por aceitar tal acordo, mas ela observa que seu corpo deveria voltar ao tamanho original depois que ela completasse a missão. Nemo se junta a eles e ela se pergunta onde Mori está. Então Nico menciona que ele e Game desapareceram repentinamente. Mas Nemo revela que Game e Lobo são a mesma pessoa, e ela manda o feiticeiro levá-los até ele.
Enquanto isso, Wolf e Mori parecem ser iguais e Mori pergunta sobre a conexão mental entre Wolf e Game. Então ele explica que guarda todas as memórias de Game, mas Game não se lembra do que está fazendo e menciona que Game firmou o contrato enquanto ele completava o pacto. Ele acrescenta que se quiser falar com Game, basta deixar bilhetes em seu telefone e Mori se pergunta o que Game estava pensando quando enganou seus amigos. Mas o Wolf se recusa a responder e o ataca derrubando-o, e ele está prestes a desferir o golpe final. Mas o chão de repente se transforma em lodo por causa da magia de Nico. Então ele perde o equilíbrio e Mori aproveita a chance para derrubá-lo no chão. Mas Nico está cansado porque ela usou toda a sua magia. Ela tenta convencer Wolf a parar, mas o encantador ordena que ele elimine Mori. Então Candy começa a girá-la. Mas o Wolf revela o sinal de sua matilha e diz que se eles a matarem, ele morrerá também. Wolf corre em direção a Mori, e Candy pensa que o Wolf está em vantagem na luta, enquanto Mori pensa em como seus ataques não têm padrão, o que os torna difíceis de prever. Ele derruba Mori no chão e diz para ele admitir a derrota, mas ele se recusa a desistir e ataca com uma série de socos. Kanji percebe que está fazendo Wolf se esquivar em uma direção específica, e Wolf percebe que Mori está tentando empurrá-lo em direção ao lodo. Então ele pula para o outro lado, mas Mori prevê isso e acerta um golpe. Wolf começa a sangrar e, como sua visão é perturbada, Mori desfere socos de cima para derrotá-lo. Nico corre em direção a Mori sem pensar, e ela tenta se conter, mas o abraça e começa a chorar. Depois disso, eles pedem à feiticeira que termine o pacto com o lobo, mas ela sabe que a eliminarão se fizer isso. Nico garante que eles não vão machucá-la, e ela se oferece para conversar com sua mãe para que encontrem um lugar para ela ficar. Ela pergunta ao feiticeiro quem é o cérebro por trás do plano, mas quando ela está prestes a revelar o nome deles, seu corpo de repente retorna ao tamanho normal e vira pó. Gami também retorna ao seu estado normal e revela que o sinal do pacto desapareceu porque a magia do feiticeiro foi roubada. Eles veem que ele está gravemente ferido, então Nico se oferece para curá-lo e ele pensa que não merece a ajuda dela, mas ela quer ouvir a história dele. Depois disso, eles vão para um balneário e Game se pergunta por que eles não estão com raiva dele. Mas Mori observa que, mesmo estando bravo, ele sabe que Game fez de tudo para curar seu ferimento. Enquanto isso, Nemo conta a Nico que o feiticeiro estava mentindo sobre ter um remédio totalmente curativo porque é feito do cordão umbilical de uma bruxa depois que ela nasce. Mas é impossível para os feiticeiros, já que ela não nasceu bruxa, e Nico está pensando em dar o remédio para Game. Então Nemo avisa que a profecia ainda está ativa, mas ela confia que Mori e os outros irão protegê-la. Gami os leva para sua casa, onde percebem que ele estava atrás do remédio para sua mãe, que perdeu a capacidade de andar após o acidente. Ele revela que já estava pensando em parar de patinar antes do acidente porque não queria que seus poderes de lobisomem lhe dessem uma vantagem injusta. Mas o acidente feriu sua mãe e ele comenta que fará de tudo para curá-la, pois eles sofreram um acidente enquanto ela o levava para uma competição. Nico dá o remédio para ele, então ele derrama nas pernas da mãe e ela imediatamente se levanta, o que faz todos chorarem. Depois de um tempo, Gami percebe que sua mãe foi para o exterior trabalhar em um projeto e ele não quer morar sozinho. Então ele pergunta a Nico e aos outros se ele pode morar com eles e todos concordam porque acham que ele pode ajudá-los a protegê-la. No dia seguinte, ao acordar, Gami fica envergonhado ao ver todos os outros e sabe que os verá todos os dias, mas se pergunta como deve falar com eles. Todos perguntam como ele está, mas ele dá respostas diferentes sobre o que estava fazendo na noite passada e eles percebem que ele está tentando agir com calma. Depois disso, ele conta como pode se transformar se vir uma forma de lua crescente e percebe que Wolf tem uma personalidade egoísta, por isso é difícil lidar com ele. Ele observa que, de alguma forma, todas as mulheres se sentem atraídas por Wolf, o que o deixa irritado porque apenas Wolf consegue se divertir com as garotas enquanto ele está preso na limpeza. Mori menciona que eles deveriam se livrar de todas as formas crescentes da casa, mas após completarem a tarefa, eles percebem que Game se transformou em lobo porque olhou para um croissant. Vemos Wolf andando pela cidade e as mulheres se sentem atraídas por ele, mas Kanji consegue encontrá-lo. Ele diz a Wolf que não se importa por tê-lo perdido, mas não pode perdoá-lo por ser popular com as mulheres e elas estão prestes a brigar. Mas Nico chega de repente e diz a Wolf para se transformar novamente em Game, mas ele se recusa a fazer isso. Então ela o lembra que ele é seu familiar,
mas ele menciona que ele só tem um contrato verbal, então ele a protegerá sempre que ela precisar dele, mas não deixará que ela tire sua liberdade. Mori se junta a eles e Wolf decide ouvi-lo desde que perdeu para ele, dizendo que obedecerá a tudo o que ele disser até derrotá-lo. Ele se transforma novamente em Game, que menciona que não odeia Wolf porque cuidou de quem foi duro com ele, e nota que também admira sua força. No dia seguinte, vemos Nemo parado do lado de fora da casa de Mori, e ela pensa em como deseja um familiar forte como ele, mas não pode simplesmente pedir que ele se torne seu vassalo. Ela decide se transformar em sua forma de gato para avaliar a situação e entra na casa, mas fica chocada ao ver que Game está morando lá porque o Wolf sabe quem ela é. Mas ela percebe que Game não a reconhece e fica preocupada com a possibilidade de ele se transformar em lobo. Então, ela olha em volta e percebe que não há nenhum objeto em forma de lua crescente na casa. Mas Game ainda se transforma depois de ver uma forma de lua crescente na TV e começar a comer tudo que está na geladeira. Ele está prestes a sair, mas Mori diz que ele pode ficar transformado se não causar problemas. Então, ele não sai de casa. Depois que todos vão embora, Nemo se transforma em sua forma humana e sabe que ela precisa dele para ajudá-la a esconder seu segredo. Ele faz um acordo com ela, dizendo que se ela mostrar a Game uma forma de lua crescente para fazê-lo se transformar a cada mês, ele manterá a identidade dela em segredo. Ele menciona que seu objetivo é se tornar mais forte que Mori, mas ele ficará mais fraco se não se transformar por um tempo. Então ele precisa da ajuda dela para superar Mori. Mas eles ouvem que Mori e os outros voltaram. Então ele rapidamente a pega, dizendo para ela se transformar em um gato. Mas isso a faz lembrar como ele a salvou do feiticeiro, o que a faz corar. E Nico fica surpreso ao ver que o gato está se dando bem com ele. Então ele diz a ela que todas as mulheres se sentem atraídas por ele, não importa a que espécie pertençam. No dia seguinte, Nico diz a todos que quer cozinhar porque sua amiga lhe disse que isso poderia ajudá-la a se tornar popular. Então, ela quer mostrar a Mori que sabe cozinhar para que ele a note mais e todos a lembrem que sempre que ela cozinha, o resultado é sempre um desastre. Mas ela está determinada a fazer com que eles gostem de sua comida e planeja preparar o almoço no dia seguinte. Ela começa a procurar um feitiço para tornar sua comida deliciosa e consegue encontrar um, mas Mori ouve seu plano. No dia seguinte, Nico faz um prato nojento, mas começa a borrifar um pó mágico pensando que deixará a comida deliciosa. Mas Mori sabe o que ela está fazendo, então ele usa sua habilidade para guardar um prato, dizendo que o levará para a mesa. Depois disso, ele come o prato que guardou e acha nojento, mas está determinado a terminá-lo. Ele se pergunta se os pratos com pó têm um gosto melhor, mas fica chocado ao ver como todos estão agindo e percebe que se apaixonaram pelo prato. Então, ele pega o pó e manda Nico explicar o que é, mas ela tenta recuperá-lo e acaba derramando sobre ela. Ele rapidamente cobre a boca, mas o melodonte de Kanshi e Game começa a ir atrás de Nico. Então, ela voa rapidamente com Mori. Ela revela que é um feitiço que serve para fazer os homens caírem com eles, mas enquanto voam sobre a cidade, derramam a pólvora em todos. Então todos começam a correr atrás dela. Ela se esconde com Mori e revela que a única maneira de dissipar a magia é ela escolher uma pessoa entre todas, o que significa que um homem precisa beijá-la em algum lugar da pele. Então ele beija o rosto dela, o que cancela o feitiço, mas ela não consegue acreditar no que aconteceu. Kanshi e Gami chegam e Nico conta que Mori acabou de beijá-la, mas ele explica que foi necessário retirar o feitiço, então não é grande coisa. Ele observa que eles deveriam voltar para casa e ela fica chocada com o quão calmo ele está porque seu coração ainda está acelerado. Mas à noite vemos que ele tem dificuldade para dormir porque não consegue parar de pensar no que aconteceu. Então ele se lembra de manter o foco. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!